Gente, esse vídeo diz respeito a mim, diz respeito a você, ele interessa a todos nós. Por isso eu peço a você que assista esse vídeo do começo até o final. Peço também que você compartilhe com todas as pessoas que você conhece, de verdade. Compartilhe com todos os teus contatos. Tá? Coisas que são importantes para todos nós estão em risco. Tá? Então vamos lá. Você lembra alguma coisa daquele vídeo que eu fiz uma vez falando a respeito da reforma psiquiátrica ou da luta antimanicomial? Vamos relembrar algumas coisinhas importantes, vamos? Uma das coisas mais importantes que a gente precisa lembrar, pessoal, é que a reforma psiquiátrica não se deu há 100 anos, 200 anos e não faz parte de uma história distante. Tá? O movimento da reforma psiquiátrica é extremamente recente. Tá? A gente pode falar aí dos 20, 25, 30 anos. Muitos de nós já éramos nascidos à época, né? Somos contemporâneos aí desse processo. E a luta antimanicomial se deu nesse período aí. Né? É contemporâneo à nossa história de vida, de muitos de nós. Para quem é muito jovem pode ser que não, mas para muitos de nós somos contemporâneos a tudo isso. Por que eu estou falando a respeito disso? Porque é importante a gente entender qual é o papel que o manicômio tinha na vida da sociedade brasileira, na vida da tradicional família brasileira, né? na vida dessa família brasileira e na relação com a sua moral, com os seus bons costumes. Os manicômios, os hospitais psiquiátricos nunca foram espaços exclusivos de pessoas com problemas relacionados especificamente à saúde mental. Não. Os manicômios tinham um papel, tinham uma função secundária e absolutamente terrível, uma função nefasta, nojenta. Esses espaços eram espaços utilizados para trancafiar aquelas pessoas que muitas vezes destoavam da comunidade, destoavam das práticas e costumes tradicionais. Vamos dar um exemplo? Os pobres, os pedintes, aquelas pessoas que em razão da sua pobreza mesmo, em razão da falta de oportunidades, que mendigavam nas ruas, principalmente nos grandes centros, para que essas cidades pudessem realizar suas práticas higienistas, retirar esse povo de circulação. Qual é o melhor caminho? Enfia nos sanatórios, enfia nos hospitais psiquiátricos, coloca essa gente nos manicômios. Não só os pobres, mas as mulheres. Sim, muitas mulheres, muitos maridos, quando se cansavam das suas mulheres, ou quando suas mulheres perdiam o frescor da juventude, eram trancafiadas nos manicômios, como loucas. Mulheres, quando sentiam os primeiros sintomas da menopausa, eram encaminhadas para esses manicômios, como loucas. Mulheres, quando se rebelavam contra seus maridos, quando se posicionavam, quando assumiam posturas mais firmes, eram encaminhadas para esses espaços. Adolescentes, tanto homens quanto mulheres, em razão, por exemplo, da homossexualidade e do constrangimento dessas famílias em lidar com esse tipo de situação, eram encaminhados aos manicômios, aos sanatórios, aos hospitais psiquiátricos. Jovens, adolescentes, quando engravidavam, quando perdiam a sua virgindade, eram encaminhadas aos sanatórios. Ou seja, eu posso enumerar um sem número de situações aqui que levavam as pessoas aos sanatórios. Pessoas que, em razão de questões outras, que nada tinham a ver com transtornos ou doenças mentais, eram depositadas nesses espaços e que muitas vezes enlouqueciam em razão dos maus tratos que sofriam dentro desses espaços aí.
E é bastante importante a gente lembrar o seguinte: nos últimos 30 anos, nos últimos 20, 25, 30 anos, os próprios pacientes, as famílias, vamos lembrar o seguinte, esses pacientes muitas vezes nunca mais saíam, morriam dentro desses espaços. Pacientes, famílias e profissionais de saúde mental assistindo a essas práticas de maus tratos, a essas práticas higienistas, a essas práticas absolutamente contraditórias naquilo que diz respeito à saúde mental, começaram a se organizar e começaram a lutar pelo fechamento desses espaços, né? E aí se estabeleceu a luta antimanicomial e a reforma psiquiátrica. Então é importante a gente entender, pessoal, que isso não aconteceu da noite para o dia. Agora, vamos falar a respeito de uma coisa importante. Nos últimos dias, eu não quero, eu não estou sendo partidário aqui, eu estou falando tecnicamente em relação a uma questão de saúde mental. Nos últimos dias, o Ministério da Saúde publicou uma nota técnica. O que é uma nota técnica? A nota técnica 11 de 2019. São orientações que vão encaminhar os procedimentos do governo federal pelos próximos 4 anos. Tá? Essa nota técnica foi assinada por um senhor, se eu não me engano, se chama Quirino Cordeiro Júnior, alguma coisa assim, me perdoe se eu estiver errado. E ela fala a respeito das mudanças na política de saúde mental e nas mudanças em relação às diretrizes da política de álcool e outras drogas. E o que assustou nisso tudo, pessoal? Eu não vou falar a respeito dessa nota técnica exclusivamente a respeito disso, mas eu vou falar para você a respeito do seguinte: olha, muitos dos avanços que nós tivemos nos últimos 30 anos, muitos avanços que nós tivemos na construção dessa política, principalmente avanços de humanização dos processos, estão correndo sérios riscos, tá? É importante você entender isso. Com uma canetada, esse novo governo, tá, está tentando retomar práticas abandonadas há décadas. É bastante importante. Reavivando, por exemplo, práticas muito antigas, práticas mercantilistas, práticas que fazem a saúde um comércio, tornam a saúde um comércio médico, né? Reimplantando leitos, reimplantando hospitais psiquiátricos, reimplantando procedimentos como eletroconvulsoterapia. É óbvio que o eletrochoque, como é chamado, tem sua função, sim, é efetivo, é eficaz, funciona em alguns casos, sim, mas ele é a marca registrada. Não sei se você já assistiu aquele filme O Bicho de Sete Cabeças. Ele é a marca registrada de um período terrível. Não sei se você já assistiu O Bicho de Sete Cabeças, fica a dica. E um outro filme da Glória Pires chamado Nise da Silveira, alguma coisa assim. Assista esses filmes. Veja como eram utilizados, como era utilizada a eletroconvulsoterapia. A ideia era acalmar a galera, né? A ideia era torná-los ali encolhidinhos, ali recolhidos, retraídos. E aí o eletrochoque se tornou a representação maior de tudo aquilo que a reforma psiquiátrica condena. E por meio de uma canetada, esse governo está tentando reavivar um período extremamente sombrio da história da saúde mental. Reavivar um período extremamente sombrio, tá? Práticas absolutamente obsoletas, como forçar, por exemplo, a abstinência usuários de álcool e de outras substâncias, sem levar em consideração aspectos outros integrais da vida e da saúde dessas pessoas.
Olha, não importa o que o documento disse, o que importa é esteja alerta. Muitas coisas ruins estão por vir no campo da saúde mental. E agora é hora dos conselhos profissionais se manifestarem. É hora dos profissionais se manifestarem. É hora das famílias se manifestarem. É hora dos cidadãos se manifestarem. Tá? Parece que numa atitude de birra, parece que numa atitude extremamente autoritária, dizendo, olha, somos nós que estamos aqui agora e nós é que damos as cartas. Nós estamos implementando por meio dessa nota técnica 11 de 2019 práticas absolutamente obsoletas em saúde mental. Tá? A nossa saúde mental enquanto brasileiros corre risco. Saúde mental não é religião. Saúde mental não é moral. Saúde mental são práticas técnicas efetivas, científicas, que precisam de comprovação, ética e respeito. Tá? Só isso que eu queria falar hoje. Estou muito preocupado, acho que um tempo negro se aproxima nesse campo. É importante que você saiba que quando questionado, o próprio ministro disse, olha, eu não li a nota técnica que apresenta mudanças. Essa mudança parece muito mais uma atitude autoritária, religiosa, de afronta aos profissionais, de afronta aos pacientes, de afronta a tudo aquilo que se construiu enquanto política pública, de afronta às lutas sociais, de afronta às conferências que se estabeleceram em todos os cantos do país por anos e anos e anos e anos e anos na construção desse processo. Né? De repente chega um governo que fecha os olhos para uma construção social de mais de 30 anos e por meio de uma canetada retoma uma das épocas mais tristes que o Brasil já viveu. Tá bom? Não entenda esse vídeo como político, não entenda esse vídeo como partidário. Ele é político sim, mas ele não é um vídeo partidário. E eu espero do fundo do meu coração que quando o Bolsonaro deixar o luxo do Albert Einstein, que para ele tem Albert Einstein, né? Para nós brasileiros não tem. Para nós brasileiros nos resta os hospitais, né? Nos restam os pronto atendimentos que quando a gente chega sem febre, mesmo morrendo, infartando, né? Sem respirar, nós não temos acesso ao hospital. Então, parabéns, né? Aí ao senhor presidente que está lá desfrutando a excelência, né? A excelência que o Albert Einstein pode oferecer, enquanto milhares e milhares de brasileiros continuam perecendo. Tá? E cada vez mais, né? E agora não apenas por problemas de saúde, mas agora reabrindo os espaços. Se o sujeito é pobre, parece que já se encontra uma alternativa para ele. Se o sujeito bebe, se o sujeito usa drogas, né? Complicado, pessoal. A situação está cada vez mais complicada. E isso por isso eu disse a você, compartilhe esse vídeo. É importante que as pessoas saibam o que de fato está acontecendo. É importante que as pessoas se apropriem dos retrocessos que estão sendo despejados sobre nós. E não fechem os seus olhos. Não é porque você votou em A ou B que você deve fechar os olhos para as atrocidades que tão rapidamente estão sendo cometidas. Um grande abraço. Até mais. Tchau.